Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Diante do mesmo tribunal que havia condenado Jesus, os apóstolos, com a força do Espírito Santo, declaram que a pedra rejeitada se tornou a pedra principal. Permitamos que o Espírito se manifeste em nossa vida e missão. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão, até ao dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades.
A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Precisamos ter consciência de que Jesus ressuscitado continua muito perto de nós e nos manda lançar a rede de outra maneira, de um jeito novo, do contrário do que nós sempre fazemos. Ele sabe precisamente do que nós precisamos pescar e nos dá as palavras-chave para termos sucesso nos nossos empreendimentos. E quando temos um direcionamento, não fazemos como deveríamos, ou resistimos fazer da forma como o Senhor nos manda que façamos. Observando esta leitura, vimos que os discípulos só obtiveram sucesso na pescaria, ou seja, as coisas só funcionaram bem quando eles ouviram Jesus e fizeram conforme ele mandou que fizessem. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Quando estamos distantes do Senhor, por motivos diversos, não conseguimos ouvi-lo e, consequentemente, não conseguimos entender o jeito certo de fazer, o modo certo de conduzir os nossos destinos, nossas decisões, que precisam sempre de um respaldo do Senhor. Muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, sem perguntar a Deus se esta ou aquela decisão está correta ou não. E quando não fazemos conforme a vontade de Deus, a decepção, o fracasso, a desilusão é tida como certa. Parece-me muito familiar esta relação de grupo dos discípulos.
Suas conversas e decisões vivenciaram naquela época. Infelizmente, lugares onde a voz e as palavras de Jesus não são ouvidas facilmente porque as pessoas estão mais envolvidas, por que não dizer mais interessadas no que lhes traz satisfação à carne do que satisfação ao espírito. Portanto, podemos deduzir que passamos do homem velho ao homem novo. Há um duplo aspecto no mistério pascal. Pela sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Pela sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma nova vida. Oremos. Ó Jesus, pão vivo que desceste do céu, ao amanhecer estás à beira do lago, convidando teus discípulos a lançar as redes. Obedientes à tua ordem, eles apanham imensa quantidade de peixes. O alimento que lhes dás, peixe e pão, simboliza a força divina para a missão. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.